Olá, seja bem-vindo ao Estude Mais. Bom, nesse trimestre nós estudamos um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e nós gravamos um vídeo mostrando que existem algumas versões da Bíblia, né? Sim. Algumas formas de estudar a palavra. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre alguns livros que são bem interessantes e a gente pode usar no nosso estudo diário. Alguns favoritos nossos, né? Com certeza, alguns livros que podem estar trazendo assim um a mais no seu estudo. Lembrando sempre que você tem que primeiro estudar a Bíblia. E para que servem esses livros? Qual é a função desses livros? Esses livros nos ajudam, são alguns comentários ou alguns livros de estudo onde algumas pessoas escreveram sobre o contexto, sobre algumas informações da época bíblica. Isso ajuda muito, né? Aqui são alguns, existem vários outros, e aí você pode pesquisar também. Eu vou começar com esse aqui, é um comentário bíblico adventista. A gente tem esse comentário sobre todos os livros da Bíblia, esse aqui no caso é de Gênesis a Deuteronômio. E aqui são alguns comentários de cada um dos versículos bíblicos. São bem úteis e bem interessantes para o nosso estudo, né? Até mesmo na internet ou você pesquisando, você vai encontrar vários comentários diferentes. O comentário do pregador, o comentário baseado no texto mesmo, ele vai fazendo comparações. Então você pode procurar encontrar mais. Esse daqui é especial, de forma elaborada pela Igreja Adventista. Mas nós também temos aqui alguns livros, né? Sim. Alguns livros que nos ajudam a entender o contexto, e também é muito importante você entender o contexto, porque às vezes estamos lendo o texto e não estamos entendendo o que o autor está dizendo ali. Então o contexto da época, o contexto que o autor escreveu vai nos ajudar a entender por que ele escreveu daquele jeito. E no caso aqui nós temos esse livro, A História de Israel no Antigo Testamento, que vai trazer todo o contexto ali daquela época. Mas a Gabi tem mais dois livros aí, quais são? Esse aqui é um que eu gosto bastante, ele é mais voltado para o Novo Testamento, é a vida diária nos tempos de Jesus. A gente precisa entender que quando a gente vai ler a Bíblia é uma cultura diferente da nossa. Então, quando a gente lê esse texto, a gente consegue entender um pouco de como eles pensavam naquela época, de como era aquela cultura. E muitas vezes, né, entendendo isso, o significado do texto é muito maior, né? Faz muito mais sentido. E eu vou emendar esse aqui com esse, que foi um recente que eu li que eu gostei muito, que é o período interbíblico, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse momento, foi um momento em que alguns historiadores foram atrás porque os profetas não se manifestavam de uma maneira tão clara quanto no Antigo e no Novo. Na verdade, não houve uma manifestação profética. Mas esse livro aqui, ele explica um pouquinho como, apesar disso, o mundo foi preparado para a vinda de Jesus. E é muito interessante, né? Porque tem um apanhado de toda essa visão. Até porque, quando nós estudamos esse período, nós podemos compreender um pouco mais o pensamento da época de Jesus. Então, como é importante nós termos a consciência do contexto. E por último, um material selecionado é um material que nós encontramos na Casa Publicadora. Ele chama Nos Passos do Mestre, onde o autor quer falar, quer mostrar para a gente como estudar a Bíblia. Então você encontra esses outros materiais, ferramentas de apoio que ajudam a gente a estudar a Bíblia. Ele traz várias e várias maneiras de como você estudar a Bíblia no seu cotidiano. Também tem materiais que falam um pouco mais sobre questões proféticas, as questões históricas. Ele vai trazer uma especificação maior e vai entrar de cabeça mesmo no próprio tema. Então você pode escolher esses outros livros, esses outros materiais. Lembrando que você tem que sempre, primeiramente, ter o conhecimento bíblico para saber o que é a verdade, o que é o conceito da verdade. Então use essas ferramentas que você pode adquirir na sua casa. São livros simples, né? Alguns deles são maiores, outros menores, alguns temos em casa, outros a gente lê com mais facilidade, mas ainda assim todos eles são úteis para o estudo da Bíblia. E como o Samuel falou, estude sempre a Palavra de Deus.